A cirurgia da calvície é hoje a segunda mais realizada dentro da cirurgia plástica masculina, perdendo apenas para a lipoaspiração. O implante capilar é hoje uma das técnicas mais utilizadas para o tratamento cirúrgico da calvície, acreditem. Para sabermos como é esse procedimento que promete acabar com os carecas de plantão, é que eu recebo o cirurgião plástico e meu amigo Dr. Marcos Tomé Guimarães. Seja bem-vindo. Prazer, Fábio, estar aqui com vocês e explicar um pouquinho sobre esse procedimento tão procurado pelos homens, né? Então, muito legal. Não é dos carecas que elas gostam mais? Não, eu diria assim, pensando por um lado mais pejorativo, pode até ser, mas não é. Hoje em dia é uma cirurgia muito procurada, sabe, Não, Fábio? brincadeiras à parte, eu sei que muitos homens se incomodam literalmente com isso, né? Faz verdade. mal para a autoestima. Sim. Então, o que é? É um transplante de cabelo? Veja bem, na verdade, a calvície, né, que é com certeza uma patologia mais masculina, né? Mas às vezes até atinge a mulher um pouquinho, né? Tem muita mulher que tem o cabelo mais ralo, aquele cabelinho mais, assim, não tão, digamos assim, com grande quantidade. Mas os homens, então, tem certos graus de calvície que você pode acompanhar, né? Vai desde o 1 até, enfim, vários graus. E no homem, na verdade, a gente sempre tem a entrada masculina, que é essa aqui de cima. Mas quando essa entrada começa a avançar um pouco mais, então já começa a incomodar. Porque não consegue fazer um penteado de acordo com o que ele quer. Por exemplo, antigamente se usava muito topete. Isso foi na época do Barrados no Baile, não sei se lembra, né? Então, assim, o topete, na verdade, já não consegue mais ter, por causa dessa entrada. E o grande problema do homem é a mitra que a gente fala, né? Nessa região aqui começa a ficar ovalado, a careca aqui de trás, né? Como chama o nome? mitra, né? Sabe por que isso é bem interessante? Você lembra que antigamente tem algumas religiões, mitra de padre normalmente vem aqui atrás. Sei. Então, associando assim, analogicamente falando, vulgarmente dizendo-se aquela mitra, aquele couro cabeludo que falta aqui atrás. Até teve um amigo meu esses dias que comentou comigo que o cabelo dele estava ficando como se fosse uma piscina, né? Semelhança. Falei, por quê? A piscina? Não, é que dá pra ver o fundo. Que dó. então ele falou, eu queria fazer um transplante e tal, a gente daqui a pouco fez, foi bem sucedido. Mas a ideia, Fábio, então, é que nos dias de hoje, o transplante capilar, é o nome correto, você tira a área doadora da própria pessoa. Tá. No caso do homem, aqui de trás, a gente retira uma faixa de cabelo aqui de trás e a gente separa os fios que vão ser implantados nas outras regiões do cabelo. Exato. Antigamente, essa técnica ela era feita mais grosseiramente, então parecia cabelo de boneca, sabe? Colocava-se vários fios. Hoje não. Hoje a gente faz fio a fio. Jesus amado! Essa que é a ideia. Então a gente retira a peça aqui de trás do próprio paciente, separa fio a fio e implanta fio a fio. Tá, mas isso deve ter um limite, Marquinhos. Deve ter um limite, exatamente. Então é de pessoa para pessoa. Por exemplo, aquele paciente que é totalmente calvo, não adianta fazer muito, porque não vai resolver tanto. Mas aquele paciente que já tem essa parte aqui calvo, ou quer melhorar uma entrada que ela tenha já assim, atenuada nas entradas. Melhora muito. Pra você ter uma ideia, Fábio, a gente consegue implantar de 1.500 a 4.500 fios em uma sessão. Meu Deus, que tempo leva isso? Você viu? Então, é bem interessante. O bacana de falar assim, a cirurgia é feita com anestesia local, mais uma sedação endovenosa só, não é anestesia geral. Ou seja, a anestesista só seda, o paciente só dorme e a gente faz com anestesia local. É muito tranquilo. E a gente implanta fio a fio. Então varia o tempo, depende de quantos fios a gente tem que implantar, né? Mas pode ser que vá de 3 horas a 5 horas. Essa é uma média bem interessante. E é dolorido? Não é dolorido, sabe? Não? É muito interessante falar, porque dói um pouquinho na área que a gente retira, que normalmente é dessa região posterior, sente uma tensãozinha, certo? Mas o próprio implante em si não é tão dolorido. Um analgésico comum para casa já resolve bem. E como que é o pós-operatório? Que cuidado o paciente tem que ter diferente disso? Então, o paciente tem que entender que, na verdade, nos primeiros dias ali é complicado você lavar o cabelo. Por exemplo, eu faço implante hoje, vai para casa e lava o cabelo, você perde totalmente o implante. Porque o fio, na verdade, quando você coloca ele com o bulbo piloso, né, para dentro, ele está solto. Até você conseguir fazer essa cicatrização, ele leva um certo tempo. Mas é cuidado normal. O paciente só vai ter que entender que a aparência que ele fica no começo, né, a gente sempre diz como se fosse uma peneirinha mesmo, assim, né? Porque é onde a gente faz o furinho e implanta. Então, se ele aceita esse aspecto do início, lógico, depois pode tampar com boné, um chapéu, alguma coisa nesse sentido, então não terá problema, né? Mas eu acho que assim, o preparo cirúrgico para esse tipo de cirurgia
já existe. A hora que ele vai te procurar, ele já está preparado, ele já sabe que ele é calvo e que ele quer resolver esse problema. Então, normalmente, eles aceitam muito bem. A gente não tem problema com isso, não, sabe? Uma coisa bem legal. E esse transplante é duradouro? Duradouro, não. Você veja bem, é definitivo. O cabelo vai crescer normalmente, o paciente vai cortar normalmente. Quando você tira um fiozinho de cabelo aqui de trás. Sim. E implanta, tá certo? Isso, implanta ele no lugar da calvície, ele começa a crescer normalmente? Exatamente. Por quê? Porque a ideia é essa. A gente está tirando um fio de cabelo que é viável dessa região e está implantando onde já não tem mais. Então ele vai crescer normalmente. Essa é a ideia do transplante. Por exemplo, não é que você vai fazer o transplante capilar hoje, né? Eu vou falar mais a grosso modo, o implante. Tá. Vou fazer hoje, ele vai durar 3 meses, vai cair tudo, vai ficar careca de novo. Juro pra você que eu achava que isso tinha uma durabilidade, assim, de X tempo. Não, é definitivo. A partir do momento que a gente tira aquele fio de cabelo, a gente implanta ele vai crescer normalmente. Você vai no salão cortar o cabelo normalmente. Só é interessante falar que o fio de cabelo, normalmente, ele tem uma fase assim, de 6 meses. Ele nasce, cresce e morre, teoricamente. Ele cai. Nisso aí, isso. Só que o fio de cabelo, normalmente, ele vai crescendo e você vai cortando. É super legal, muito é bem bacana. Legal. Não é que vai durar só 6 meses a cirurgia. Vai durar bastante tempo. E nesse lugar onde você fez... Eu já passo as perguntas de vocês aqui, só um minuto. Nesse lugar que você fez o implante, será que o cabelo natural depois pode vir a nascer novamente? Não, porque, na verdade, aonde você não tem mais o cabelo é porque não vai nascer mais. Não vem mais. Então a gente tinha que transplantar. Ó, é muito interessante isso, por exemplo, homens, né? Homens, quando são mais jovens, eles têm muito cabelo. Se o cabelo é muito fino, vai cair com o passar do tempo e vai ter regiões que vai começar a aumentar a entrada. Isso é próprio do organismo do homem, hormonal também, por assim dizer. Só que se a gente tira e implanta, a gente aumenta a linha capilar aqui na região anterior, a gente disfarça bem, a ponto de ele conseguir pentear normalmente, cresce o cabelo normalmente. Olha, a Érica do Jardim América falou que ela sofreu um acidente de carro e tem uma falha enorme na cabeça. Tá. Se ela poderia fazer um implante nesse local. Então, aí depende, a gente tem que estudar, Ellen. Prazer estar conversando com você. A clínica até é aí perto. É pertinho da sua casa, ó. É. Mas assim, a gente tem que estar avaliando, sabe, Fábio? Porque aí tem outros fatores. Por exemplo, o fator cicatricial dela. Né? Então tem que ver se essa área é bem vascularizada, se a cicatriz não incide onde ela quer implantar, porque provavelmente em cima da cicatriz não funciona adequadamente, né? Mas assim, em uma área, digamos que ela tenha que ter feito um retalho na face e ela trouxe esse retalho para cá, na cicatriz eu acredito que não tanto, mas pode implantar em uma área cerca a cicatriz e o cabelo crescer não consegue se tampar, então teria que avaliar, viu, Érica? Ó, o Zé Eduardo da Vila Estrela, ó, nosso bairro hoje está em peso assistindo. Tá aí. Diz que ele não é muito calvo, mas tem várias falhas. Certo. Mas o meu medo é que pareça peruca. Então, Zé Eduardo, um prazer estar conversando com você. Você não está errado de pensar isso não, sabe? Porque tem algumas coisas que a gente via que eram feitas antigamente e que ficavam Exatamente. Antigamente, estranho. Zé Eduardo, a gente implantava... Na verdade, eu nem cheguei a pegar essa época, né? Porque eu sou um cirurgião plástico mais novo. Mas antigamente se implantava muito e parecia aspecto de cabelo de boneca. Porque não se implantava fio a fio. Se implantava ilhas com vários fios. Então ficava espalhado. Eram uns tufinhos. Exatamente. Né? Ótimo a tua colocação. Parecia tufo. Hoje não, Zé. Hoje a gente coloca fio a fio. Então é bem natural o aspecto, muito natural, a ponto de não parecer que você transplantou o cabelo mesmo. É impressionante, mas como é fio a fio, se chama mega seção hoje, né? Entendi. Então a gente consegue colocar um fiozinho do lado do outro. Então quando ele cresce, fica muito bom. Não fica com esse aspecto parecendo peruca. Mas você tem razão, antigamente o aspecto era de peruca, hoje não mais. Um cuidado extra. Hoje é muito bom. O Marco Antônio de Uvaranas pergunta se o custo é muito alto. Marco, então assim, ó, te respondendo, não é que o custo seja alto, sabe? A gente não pode passar valores porque é antiético isso, né? Daí seria somente na clínica mesmo. Mas você vai te dar uma satisfação pessoal, né? Nesse sentido, nós vamos resolver um problema teu, então eu acho que o custo é relativo. Indo até a clínica se discute as possibilidades de pagamento e tal, e eu acho que se adequa bem ao que você pretende. Tá. Vamos lá. Ora, o Hélio pergunta o que é que causa a calvície? Ah, boa, Hélio. Olha, tem tantos fatores... Nossa, os homens hoje estão assistindo. Só Nossa, homens que aqui? Bom isso, sabia? Porque, que bom, né? Até um comentário, assim, nas clínicas de cirurgia plástica, hoje em dia, a gente vê que 10 a 20% da nossa clientela são homens.
Homens fazem lipoaspiração, homens fazem transplante capilar, homens fazem rinoplastia, bem interessante. Mas respondendo ao Hélio, veja, são vários fatores, Hélio, sabe? Principalmente o fator androgenético mesmo, é mais questão hormonal e genética, né? Então, o homem ele tem muito mais calvície do que a mulher. Mas é fator genético, pode ver, se na tua família tem alguém que seja careca, talvez você tenha uma possibilidade muito maior de ser calvo. Tá. Então não tem jeito. Depois de feito esse implante, a mulher ou o homem vão poder lavar e pentear os cabelos normalmente? Exatamente. Não imediatamente após a cirurgia, né? A gente tem que entender o seguinte, hipoteticamente falando, sabe, Fábio? Você vai fazer o transplante, aí depois de alguns meses é que o cabelo realmente vai começar a crescer. Então, por exemplo, em um ano é que você vai ver o cabelo já bonitinho, tranquilo, um ano e pouquinho, você já vê ele bem com formato, crescido e tal. Penteia-se normalmente, porque o bulbo ele fixa na raiz lá embaixo e cresce normalmente. É como se fosse, grosseiramente falando, uma planta. Entendi. Você planta, a raiz cresce, beleza. Acabou-se. A pessoa tem que esperar ficar calva para fazer esse transplante? Não, muito pelo contrário. Aí é que está a grande sacada. Se você já vê que você começa a ter uma aumentada, uma falha maior aqui na... Homem tem que ter entrada. Tá? Tem que ter? Homem tem que ter entrada. Mas uma entrada discreta, ó, por exemplo, a minha aqui, ó, você vê, uma entrada normal. Por que esse machismo? Não, porque eu acho que faz parte da característica masculina da face. Isso é interessante. Mas o homem tem que entender. Agora, quando a entrada vem até o meio do cabelo, começa a aumentar demais, que fica só aquele tufinho de cabelo na frente, aí já não é legal. Por quê? Porque você já não consegue fazer um penteado, já não consegue mudar, entende? Então, assim... nesse momento a gente tem que atuar. Se vê que começa a ficar mais ralo, vê que aqui em cima você consegue enxergar o couro cabeludo já assim, então daí tá na hora de se procurar por um transplante, que é essa área de trás você coloca na frente, você preenche esse cabelo, passando a não ter mais essa falha. E mesmo porque você acaba disfarçando antes que as pessoas percebam que você tá calvo, Não, né? exatamente. Eu acho que, assim, veja, eu não sou a favor de não calvície. Imagine, cada um é cada um. Por exemplo, tem alguns jogadores de futebol que raspam totalmente. É o estilo de cada um. Mas se incomoda a pessoa, então eu acho que você deveria fazer o transplante capilar. Eu acho uma coisa que funciona bem. Marquinho, aí a pergunta que não quer calar é assim: os planos de saúde cobrem as despesas hospitalares ou não? Não. Não, né? Porque não. É estético isso. Exato. Nem se o cara provar que ele está muito deprimido porque tá careca. Não vai pagar. Pode ter certeza. Tá. Isso aí digamos assim, Fábio, é uma vaidade, não é? Claro. Então, assim, você quer operar, não vai cobrir. Isso aí, normalmente, tem que ser pago. Mas é tranquilo, não é caro, não, como o pessoal pensa. Muita gente pensa que isso, na verdade, é um mito que se criou com o passar do tempo, né? Cirurgia plástica, nossa, é um absurdo de caro. Não, não é. Hoje não é mais, né? Não, tem condições, é óbvio. Depende do cirurgião plástico que vai te operar também, né? Mas é tranquilo, não tem... Tá. E a outra pergunta que é muito importante, eu acredito que para muitas pessoas deve interessar, é assim: as pessoas que passam por radioterapia perdem muito cabelo. Ah, bom. E os cabelos demoram muito a retornar. Quando retornam? Pode-se fazer ou não? Então, isso é uma pergunta interessante, Fábio, mas a gente tem que ver de caso para caso, né? Porque, na verdade, a quimioterapia ou a rádio, seja o que for que ela for fazer, quantas sessões vai fazer, como é que vai funcionar, quer dizer, e será que essa pessoa tem tendência a ser calvo? Porque, por exemplo, na verdade, quando você faz um tratamento como esse, depois o cabelo tende a voltar e crescer normalmente, né? Então, assim, e qual é a incidência disso, né? A gente sabe que hoje a incidência maior de câncer é mais em mulher, né? E mulher normalmente não tem tanto problema com calvície. Você tem é porque o cabelo é muito fino e aparece realmente o couro, que dá para transplantar. Mas é melhor avaliar de caso para caso, uma coisa bem particular, assim. Muito legal. Olha, eu adorei, conversei hoje aqui com o meu amigo Dr. Marcos Tomé Guimarães, que é cirurgião plástico. E você está convidado a acessar o site www.institutomt.com.br. Ou, se quiser, liga no consultório, marca uma avaliação, vai ver se você precisa realmente repor os fios, fazer esse transplante. 30 27 66 48.